O Brasil é um país que concentra grande parte de sua população no litoral. É nas beiras das praias e nas margens dos rios que os brasileiros consolidam suas vidas, atraem, extraem sua renda e produzem as suas relações socioculturais. Esse povo, em constante contato com as ondas e as correntezas, formou comunidades que foram marginalizadas pelo Estado Nacional e pela historiografia brasileira. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todos que comentam, curtem e compartilham, e hoje nós vamos falar sobre as populações litorâneas e ribeirinhas. Muitos nomes foram atribuídos a essa população: caiçaras, beiradeiros, ribeirinhos, costeiros, marisqueiros, pescadores, praeiros, embarcadiços e marinheiros. A variedade de termos indica uma pluralidade de formações sociais. Sua forma de sobrevivência quase sempre foi vista como algo depreciativo. Os estereótipos homogeneizam toda essa população. A população litorânea e ribeirinha foi objeto de estudo de sociólogos e antropólogos. No entanto, os historiadores demoraram a se interessar por essas comunidades. Foram necessárias mudanças teórico-metodológicas radicais para que essas populações deixassem de compor o cenário e se tornassem protagonistas de uma história própria. Segundo o historiador Wellington Castellotti Júnior, sobre essa resistência entre os historiadores em fazer estudos relacionados às populações ribeirinhas e litorâneas, abro aspas. Em certa medida, isso estava relacionado à própria noção do recorte temporal e ao fato de esse grupo social ser historicamente destituído de pertencimento e identidade de classe. Por isso, algo difícil de compreender. Considerados por alguns como anômalos, até mesmo sem importância para os historiadores e sem papel definido nos processos de transformações sociais, na perspectiva de uma historiografia funcionalista. Fecho aspas. Com essas novas possibilidades historiográficas, diversos pesquisadores dedicaram esforços em estudos sobre populações litorâneas e ribeirinhas. São temas de estudo tudo o que se relaciona com sua vida, desde o trabalho até a memória dos moradores dessas comunidades. Não apenas elas, mas todas as comunidades e relações que a elas se conectam. Essas populações sofrem com o problema da desterritorialização. O deslocamento forçado de litorâneos e ribeirinhos ocorre todos os dias, pelos mais diversos motivos e cada vez mais violento, seja a violência física ou simbólica. Outro fator a ser considerado é a identidade e cultura perdidas nesse processo, tudo em detrimento de uma modernização marginalizante. Segundo Wellington Castellucci Júnior, abro aspas, diariamente somos informados dos deslocamentos forçados de grupos sociais inteiros de seus territórios tradicionais para dar espaço às construções de hidrelétricas, para a passagem de linhas férreas, para a evolução de terminais marítimos ou a implantação de estaleiros com a finalidade de fabricação de navios, abertura de condomínios residenciais e de veraneio, além de outras ações. Sem entrar no mérito das escolhas da política econômica adotada pelos atuais governos, não resta sombra de dúvidas de que as populações litorâneas e ribeirinhas são as últimas a terem notícias do curso dos acontecimentos que alterarão definitivamente as suas vidas, nos quais elas não tiveram sequer o direito de votar contra ou a favor. Fecho aspas. As comunidades não são consultadas sobre esse processo de modernização. A manutenção de seu estilo de vida é vista pelas autoridades como atraso social e não como uma cultura. É preciso atender à demanda da lucratividade do mercado, algo que uma economia de subsistência não consegue realizar. A visão de que essas populações são um problema social nasce junto com o Estado-nação brasileiro. O historiador focou seu estudo nas populações ribeirinhas e litorâneas do recôncavo sul da Bahia, mais especificamente na comarca de Nazaré das Farinhas. Segundo sua análise documental, o início do século XIX marca as primeiras tentativas de disciplinar e controlar essa população. Comunidades essas que já enfrentavam os desafios climáticos e geográficos da região. Apesar da abundância de fauna e flora, os colonos ficaram com as melhores terras agricultáveis. Dessas fazendas surgiam outros ramos comerciais, como a pecuária, a pesca, os alambiques, olarias, trapiches de fumo e outros.
Na ilha de Taparica, as populações mais pobres ocuparam a região central, de mata fechada e regiões pantanosas, pouco atraente para os colonos. Outras demografias se beneficiavam dessas regiões isoladas, segundo o autor, abro aspas. Mas o visível aumento da procura por esses lugares, por parte dos libertos e cativos fugidos, ocorreu durante o processo de formação do Estado Nacional. Os recrutamentos forçados eram um eficaz mecanismo para enquadrar os recalcitrantes à ordem imposta em ascensão. Desde 1831, seguindo uma orientação do governo imperial, as autoridades municipais da comarca já haviam se reunido para elaborar e pôr em prática um inusitado código para tentar controlar o meio social, determinando uma verdadeira lei marcial contra os pobres. Fecho aspas. O estado emergente não permitiu que essas comunidades florescessem com suas próprias regras. Em 22 de novembro de 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, o poder judiciário das vilas e distritos do recôncavo sul da Bahia reuniu-se na Câmara e Cadeia da Vila de Jaguaripe. O objetivo da reunião era elaborar um conjunto de leis para disciplinar os moradores da região. Com base na experiência política da Bahia até ali, era preciso desarticular as relações sociais entre os libertos e cativos. Desde o período colonial, essas comunidades já eram vistas como marginais, perigosas aos olhos dos governantes. Os indivíduos desocupados, os ciganos, o tráfico de escravos, a instituição de documentos de identificação, além da instituição de impostos, eram a demarcação do Estado sobre a vida desses indivíduos. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação, fazendo com que assim esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Os preconceitos de cor se uniam aos de origem, formando estereótipos marginalizantes. Era preciso condenar esses indivíduos para melhor controlá-los. Não havia distinção entre os sujeitos considerados indesejados e os criminosos. O recrutamento para as milícias, algo que sofria grande rejeição da população em geral e ao mesmo tempo de grande interesse do Estado, tornou-se viável pelo método de incriminação social promovido na comarca. Os populares, ameaçados pelas leis discriminatórias, fugiram para as zonas rurais, para os quilombos e para os manguezais. O discurso presente na legislação local sempre buscou criminalizar e homogeneizar a população de modo a exercer total controle sobre ela. A imagem construída sobre esses indivíduos foi a mais negativa possível. Segundo Wellington Castellucci Júnior, abro aspas. Assim é que, na visão das autoridades, no decorrer das décadas de repressão chamados vadios, aqueles lugares ganharam conotações pejorativas. Na visão dos poderes públicos, se transformaram em espaços permeados de gente desocupada, viciadas, de péssima conduta, fascinorosos e mais uma série de adjetivos depreciativos a ele atribuídos. Fecho aspas. O historiador não ignora a existência da criminalidade nesses redutos mais pobres da população, mas critica a postura generalista do Estado. O discurso discriminatório era a forma mais fácil de o governo legitimar sua atitude policialesca. Muitas vezes, o estilo de vida local era associado ao crime, sem que houvesse qualquer ligação entre uma coisa e outra. A população vivia do que as águas do rio e do mar tinham a lhe oferecer. Viviam em habitações simples de pau a pique e teto de palha, com pequenas criações ao redor da casa. Caça, pesca e extrativismo davam o tom da subsistência regional. Apesar de mais pobres, o Estado não os privou do escrutínio fiscal. Suas atividades eram registradas e eram obrigados a realizar testamentos e inventários para cobrir suas despesas funerais. Então, o Estado ia lá fazer o sequestro de bens, impedindo, né, a transmissão da herança. Pegava aqueles objetos, uma casinha de taipa, uma rede, alguma coisa que aquela pessoa possuísse, leiloava ou vendia para poder cobrir as despesas de funeral daquela pessoa. Esse mundo fermentado à temperatura do manguezal continuou precário e até mesmo inóspito até a segunda metade do século XX. Em Taparica, havia pequenas comunidades com casas espaçadas umas das outras, sem água encanada, luz elétrica, saneamento básico ou pavimentações das ruas. O Estado era ausente na prestação de serviços públicos, mas o paraíso não permaneceu intocado para sempre. Para Wellington Castellucci Júnior, abro aspas. Nos finais dos anos 1960 e início da década seguinte,
o governo do estado implantou um sistema de travessia marítima denominado ferryboat, que possibilitou o deslocamento de grande quantidade de gente e automóveis para a ilha em tempo rápido. Além disso, foi construída uma via pavimentada que corta todo o território insular e, finalmente, a Ponte do Funil, a qual ligou definitivamente a ilha do Recôncavo Baiano. Em pouco tempo, uma série de transformações afetaria drasticamente a ilha e, de maneira dramática, a vida da sua gente. Fecho aspas. O governo baiano planejou criar um balneário turístico em Itaparica. A modernização propagandeada pela imprensa recebeu o nome de modernagem pelos nativos. Nenhuma das medidas veio para atender suas necessidades. Ao contrário, a especulação imobiliária acabou afastando muitos moradores, empurrando para áreas menos nobres ou para o interior da Bahia, quando não mesmo para a própria Salvador à procura de emprego, porque os meios de subsistência em Itaparica já não eram mais viáveis, a caça, a pesca, enfim. E o modo de vida litorâneo e ribeirinho ficou sufocado entre o concreto e o aço da modernidade baiana. Para que acompanhem até o final do vídeo, deixe um like, comente e compartilhe. Comente aí sobre esse processo de desterritorialização das comunidades ribeirinhas, das pessoas que moram nas beiras das praias e dos rios. Também, muito da população indígena é uma população ribeirinha também. E são os que mais sofrem, porque são os mais abandonados pelo Estado e são os que têm menos recursos, né, para se defender. São os que menos estão afeiçoados à vida urbana. Então deixa um comentário, deixa um like, comente, compartilhe. Você sabe da importância disso para o canal e até o próximo vídeo.